Pessoal, vamos mudar o assunto, vamos falar sobre saúde? Você sabia que abril é considerado o mês de conscientização à doença de Parkinson? É isso, é uma doença que atinge cerca de 1% da população mundial acima dos 65 anos. Aqui no Brasil, estima-se que a doença acometa cerca de 200 mil pessoas. Para que possamos entender um pouquinho melhor sobre os tratamentos dessa doença e se é possível conviver com ela, converso de forma remota com a doutora Érica Tardelli, presidente da Associação Brasil Parkinson. Ótimo dia, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada, Mariana. Bom dia a todos. Ótimo dia. Doutora, começa trazendo para a gente quais são os principais sintomas de Parkinson e, em geral, eles começam a aparecer a partir de alguma idade? Mariana, é importante a gente falar sobre isso, porque o Parkinson ainda parece ser a doença exclusiva da pessoa mais velha e exclusivamente daquele que tem tremor, e na verdade não é bem assim. Nem todo paciente com Parkinson treme. Cerca de 20% deles não tem tremor em nenhum momento da doença. Então é importante que a gente saiba que o Parkinson é a doença da lentidão do movimento. Os pacientes têm lentidão e mais algum outro sintoma, que pode ser o tremor ou não, pode ser a rigidez ou alterações no equilíbrio. Então, efetivamente, para você ter Parkinson, você precisa ser lento e não ter necessariamente o tremor. É importante saber também que o Parkinson, como você disse, acomete pessoas acima dos 65 anos, mas não exclusivamente. Nós temos pacientes que começam o Parkinson com menos de 40 anos e até mesmo com menos de 20 anos. Existe até Parkinson juvenil, Mariana. Então, Muito bem, nós tivemos um problema de conexão aqui com a doutora. Vamos ver se a gente consegue reconectar. Parece que voltou. Doutora? Oi, estou ouvindo. Vamos lá, doutora, a gente teve um pequeno problema de interrupção de conexão com a senhora, quando a senhora falava que existe até o Parkinson juvenil, que acomete pessoas a partir dos 20 anos. Infelizmente, essa doença pode acontecer em qualquer idade, né? A gente tem casos de pacientes bem jovens, até mesmo na adolescência, Mariana, é possível que isso aconteça. Agora, quando a gente Mais raramente, né? É importante que se diga que isso é raro, mas que pode acontecer. É isso que eu ia perguntar para a senhora. Quando a gente fala em Parkinson juvenil, a gente está falando num espectro de aproximadamente quantos por cento? Menos de 1% dos pacientes que são diagnosticados. Mas isso pode acontecer, é importante que se diga, existem pacientes que começam muito jovens. E mais do que isso, né, Mariana, a gente sabe hoje que o Parkinson, ele tem o diagnóstico motor, né, mais acontecido, geralmente com 60 anos, mas a doença começou muitos anos antes, Mariana, cerca de 15 a 20 anos antes do diagnóstico motor efetivamente. O paciente já tinha, por exemplo, alterações intestinais, intestino preso, ele já tinha depressão, ele já tinha alteração do olfato, não sentia cheiro direito. Hoje, os cientistas sabem que a doença começa muito antes e ela vem progredindo para o sistema nervoso central. Então, é importante que as pessoas saibam que existem alguns sintomas que vêm muito antes do diagnóstico e podem ajudar, ser sintomas que ajudam no diagnóstico da doença de Parkinson, que às vezes não é fácil, porque o diagnóstico é essencialmente clínico, não tem nenhum exame que detecte o Parkinson. Então, é importante dizer que existem critérios diagnósticos que são determinados, mas existem critérios de suporte. Não sentir cheiro, diminuição do olfato, alterações do sono, alterações na escrita, que podem ajudar o médico a dar esse diagnóstico. E essa doença pode ser prevenida, então, doutora, ou pode ser retardada, esses sintomas, por exemplo, já que a senhora falou que tem algumas pessoas que levam 15 anos aí para apresentar os sintomas mais agudos? Essa é a pergunta de $1 milhão, Mariana. A gente gostaria de saber o que é possível ser feito para que essa doença pare, né? Que a gente pense em cura ou mesmo que a gente previna. É difícil falar hoje em prevenção, porque, como eu disse antes, a gente não sabe nem quando a doença começou.
Quando o paciente chega no neurologista e recebe o diagnóstico, essa doença não começou ali, ela não começou há alguns meses, ela começou muito tempo antes. Então, por isso é difícil falar como prevenir e como realmente pensar em cura. Mas, como para todas as outras doenças, hábitos saudáveis, alimentares e exercício físico aeróbico, aquele que cansa, que a gente aumenta o batimento cardíaco, é o que tem se mostrado importante para prevenção de doenças neurodegenerativas no geral. Doutora, é uma doença hereditária ou que tem interferência aí de fatores externos? Ótima pergunta de novo, Mariana. Olha, eu vou te dizer que é uma pergunta crucial, assim, para quem tem Parkinson. Eles dizem que, além de eu ter uma doença muito difícil, ainda pode ser que eu passe isso, né, para o meu filho. E não, Mariana, essa doença, em muito poucos casos, uma porcentagem muito pequena, ínfima, é hereditária, é relacionado à genética. A maior parte dos casos é o que a gente chama de idiopática, sem causa definida, e não vai passar para o filho, tá certo? Não vai passar de pai para filho. Então, não tenham essa preocupação, você que está nos ouvindo e tem doença de Parkinson, de que essa doença vai passar para os seus filhos. Mas a segunda parte da sua pergunta é ainda mais importante, porque fatores externos, sim, podem contribuir para esse aumento tão grande de casos em todo o mundo de pacientes com Parkinson, que são os poluentes, que são os pesticidas, né? Então, a própria poluição do ar, os solventes utilizados até para descafeinar café, para lavagem de roupas a seco, né? Então, existem algumas substâncias utilizadas nessas situações, como essas roupas que estão lavadas a seco, como, por exemplo, descafeinar café, como, por exemplo, na lavoura, alguns pesticidas que estão relacionados à doença de Parkinson e algumas substâncias a gente já sabe que ainda mais relacionadas. Então, tricloroetileno, né, pesticidas como o paraquat, que felizmente agora estão proibidos no Brasil, mas que por muitos anos, não só no Brasil como no mundo, foram muito utilizados. Então, todos nós, Mariana, já tivemos em algum momento, né, alguma relação com essas substâncias. Por uma combinação genética e ambiental, algumas pessoas acabam desenvolvendo a doença, muitas vezes porque estão mais ligadas, mais perto dessas substâncias. Doutora, e o Parkinson pode ser confundido, em alguns casos, por exemplo, com a doença chamada tremor essencial? Realmente, isso pode acontecer, mas o tremor essencial, ele tem uma característica diferente do tremor da pessoa com Parkinson. O tremor da pessoa com Parkinson, ele é mais lento, muitas vezes, que o tremor essencial, e ele acontece essencialmente durante o repouso, quando eu estou com a mão parada. Em repouso, o paciente começa a tremer e tem um tremor característico, né, que a gente chama de rolar pílula ou de contar moedas. Então, tem uma característica específica e isso é importante que a pessoa procure um neurologista, especialista em distúrbios do movimento, é uma subespecialidade da neurologia, para ter certeza de que se trata da doença de Parkinson ou, por exemplo, do tremor essencial. E, doutora, nós temos acompanhado, claro, o avanço da medicina. Imagino que nessa área também tenha alguns avanços. Tem alguns tratamentos novos que podem retardar o avanço dessa doença ou até levar à cura, doutora? Muito se tem estudado, Mariana. As pessoas, os pacientes reclamam muito que mais de 200 anos depois da primeira descrição da doença, ainda o padrão ouro da medicação é a levodopa e eles acham que ainda evoluiu pouco. Mas é importante dizer que tem muitas pesquisas em andamento e que para o ano que vem nós esperamos que chegue ao Brasil um medicamento que não é novo, é uma nova versão de um medicamento que eles já utilizam, mas que vai possibilitar que o paciente tenha menos flutuação motora. É aquele sintoma que o paciente, às vezes, parece que está funcionando o remédio, às vezes não, né? Que a gente chama de flutuação motora, de on-off.
Existe uma medicação que foi lançada este ano na Europa, em Londres já está disponível, né, na Inglaterra, e que o ano que vem provavelmente já esteja no Brasil. Então, não é absolutamente uma novidade no ponto de vista da substância, mas da forma com que a substância será utilizada e que vai possibilitar, então, os médicos acreditam que uma melhora no controle dos sintomas. Isso não é cura, isso não é capaz de segurar a evolução da doença, mas, Mariana, nós sabemos que é possível, sim, retardar a velocidade com que a doença progride através do exercício físico aeróbico praticado 150 minutos por semana, numa intensidade de moderada a intensa. Então, o exercício físico, vou repetir, aeróbico é capaz, sim, de segurar a velocidade com que a doença progride. Ela, infelizmente, por enquanto, progride sim, a progressão é inexorável, ela virá, nós não conseguimos detê-la, mas que ela venha mais devagar através da prática do exercício físico aeróbico. Doutora, é importante a gente trazer também os tratamentos ou medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde para quem foi diagnosticado com Parkinson. É muito importante também que se diga que toda medicação, ou pelo menos toda a medicação básica suficiente para a qualidade de vida da pessoa com Parkinson já está disponível pelo SUS. Então, existem outros remédios que ainda não estão nesse rol, mas o que já tem, Mariana, é suficiente para a pessoa ter boa qualidade de vida. O que nós lembramos sempre é que, infelizmente, existe uma intermitência no fornecimento dessa medicação. Os pacientes relatam dificuldade, muitas vezes, para encontrarem a medicação no posto perto de casa. Então, a gente sempre chama a atenção do poder público. Tivemos uma audiência na Alesp no dia 3 de abril, para chamar a atenção das autoridades para que cobrem que o governador, que o prefeito, né, que as autoridades tomem conta disso e que não falte mais a medicação básica para a pessoa com Parkinson. E o uso desses medicamentos a longo prazo, doutora, pode interferir de alguma forma na saúde desses pacientes? Ou seja, pode trazer efeitos colaterais ou atingir outros órgãos? Existe assim, uma preocupação muito grande, Mariana, em que essa medicação pudesse trazer muitos efeitos colaterais a longo prazo. Então, existe uma vertente de que vamos diminuir o início do uso, vamos retardar o início do uso. Quanto o senhor puder aguentar sem medicação ou com medicação adjuvante, não vamos entrar com o padrão ouro, que é a Levodopa. Isso caiu por terra, as pesquisas mostram, pesquisas científicas sérias mostram, que você retardar o início do uso dessa medicação de nada interfere com a evolução do prognóstico de efeito colateral da medicação. O que acaba acontecendo, Mariana, é que a longo prazo essa doença é degenerativa e o paciente perde muitos neurônios. E com isso ele precisa usar mais medicação. E usando mais medicação, ele tem a tendência a achar que por isso a medicação não está fazendo efeito. Não é que a medicação não faz efeito, ele tem menos células, menos neurônios para fazer a recaptação dessa medicação. Então, a longo prazo existe sim, por conta disso, mais efeito colateral da medicação e uma sensação de menor efeito. E por isso, nesse momento, para alguns pacientes é indicada a cirurgia, né, que é o DBS, a estimulação cerebral profunda, que também é disponível pelo SUS. Doutora, para a gente finalizar, né, é possível esses pacientes conviverem com Parkinson, terem uma vida laboral, corriqueira, normal? Se sim, de que forma? É possível viver bem com Parkinson, Mariana, desde que o paciente, a partir do diagnóstico, comece a atividade física, procure uma equipe multidisciplinar. Não é possível que o cuidado com um único profissional, só com o médico e o fisioterapeuta, seja capaz de conseguir manejar todos os sintomas dessa doença. O paciente precisa de uma equipe multidisciplinar, com fonoaudiólogo, com nutricionista, né, com educador físico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, para que ele possa conviver bem com as dificuldades da doença que infelizmente virão
em maior ou menor grau, depende muito da evolução da pessoa, nenhuma pessoa é igual a outra dentro mesmo da doença de Parkinson. Então, é possível viver bem, sim, mas é preciso que a partir do diagnóstico o paciente procure o quanto antes uma equipe multidisciplinar para receber todos os cuidados necessários. Doutora Érica Tardelli, nós agradecemos demais a sua presença no Estúdio Alesp de hoje e todos os esclarecimentos. Eu que agradeço pela oportunidade, Mariana. Bom dia. Ótimo dia, doutora.